Gonçalo, muito bem-vindo ao podcast, de novo. É um prazer Obrigado. estar a falar contigo, sobretudo nestes tempos. Acho que vai ser muito útil esta conversa. Um, eu gostava quer dizer, nesta conversa, por um lado, abordar estes temas, ou seja, os desafios que existem para quem está em teletrabalho, como ser produtivo, como manter o foco, mas também como manter a estabilidade emocional nestes tempos de incerteza e de pouca socialização, e de fazê-lo e um bocado para lá daquilo que qualquer pessoa que nos ouve já apanhou, não é? Já leu qualquer coisa, já viu um post no Facebook, já viu uma coisa, um artigo do jornal, se calhar até já viu um vídeo no YouTube, e eu acho que aqui temos a oportunidade de ir um bocadinho mais, de aprofundar um bocadinho isso mais, tanto ao nível do diagnóstico como ao nível das soluções práticas, não é? Que a pessoa pode usar. Se calhar começava por te perguntar, por te pedir para comentar um bocado a situação atual, não é? Como é que tu vês isto? Porque de repente houve aqui uma mudança grande, não só não só, no, que se- não, não só na maneira como nós trabalhamos, é que passámos muitos de nós a trabalhar a partir de casa, mas também no contexto mais global em que trabalhamos, que é um contexto de incerteza a vários níveis, não é? Absolutamente, a incerteza diria que é uma das grandes características deste momento. É engraçado que nem há um mês e pouco falava aí com um grande líder sobre a possibilidade do trabalho remoto como hipótese de retenção de talento, não é? Uhum. Queriam fazer algumas experiências nesse aspecto. Um mês e meio depois essa conversa parece ridícula, porque Isso. se dúvida havia que era uma decisão estratégica, agora aí está. E acho que essencialmente as pessoas estão a debater-se com a produtividade em casa, não é bem um teste real sobre a típica produtividade remota, porque, quer dizer, estar em casa e ao mesmo tempo temos que tratar das crianças, sermos os cozinheiros, as empregadas domésticas e fazer tudo ao mesmo tempo, esse é Claro. que é o grande desafio, que é um bocadinho diferente do habitual. Uhum. Claro. Eh, E deixa-me só complementar-te com outra coisa. Eu acho Sim, é que as pessoas As pessoas quando estão a trabalhar em casa, se não tiverem crianças, podem ter apreciado uma alteração daquele ruído do escritório e exato, sim, até sim, era o que eu ia dizer, exatamente. estarem-se a concentrar mais. Eu sei de pessoas que nunca tiveram tão produtivas, o que é engraçado, não é? As pessoas que têm crianças são particularmente fustigadas, não é? Claro. Porque os períodos de foco foram-se à vida, não conseguem concentrar-se mais do que 10 a 20 minutos seguidos e têm tudo a acontecer ao mesmo tempo e estão a sentir-se um bocado frustrados ao mesmo tempo que a empresa está a Isso. precisar mais delas do que costume. Sim, sim. Não, aliás, eu acho que é engraçado porque é muito difícil fazer o diagnóstico um diagnóstico global em relação à produtividade nestes tempos, porque acho que ela varia muito, não é? Varia muito de várias formas, varia entre quem tem crianças em casa e quem não tem, não é? Para quem tem, obviamente que a produtividade diminuiu, quer dizer, por várias razões, e fosse só isso, na verdade não é só a produtividade que diminui, é também o bem-estar, e já lá vamos. Para quem não tem, em certo sentido pode aumentar, porque deixas de ter uma série de coisas que diminuem a produtividade no local de trabalho, seja as interrupções constantes que tens, seja aquelas chamadas office politics, não é? Tu estás constantemente em conversas com colegas para perceber, a falar de assuntos internos que se multiplicam em interações, seja até o mais óbvio que é a deslocação casa-trabalho, não é? Que de repente facilmente ganhas uma hora ou mais nessa na soma entre a ida e a vinda. No entanto, mesmo neste caso, não deixas de haver desafios porque também precisas ser muito mais disciplinado do que em condições normais, não é? Porque esse ambiente de trabalho presencial tem ineficiências, mas também tem Outros vários. estímulos. Exatamente, tem outros estímulos, tem alavancas para a eficiência, que é o facto de estás rodeado de pessoas e não estás sozinho em casa, quer dizer, no fundo, a poder passar o dia no sofá se te apetecer, no limite, não é? Certo, e mais autónomo, porque também tenho apreciado que não só estarmos em casa, num contexto normal, mesmo que não estivéssemos aqui na crise de Covid e estivéssemos a Sim, tentar falar só sobre trabalhar em casa, sabemos que os estímulos são outros. Eh, Eu diria que essa disciplina passa por uma estruturação e por alguma organização sobre o rumo. Qual é o meu rumo? O que é que eu vou fazer hoje? O que é que seria acabar o dia hoje com bons objetivos conseguidos?
E quando se mistura a questão da crise, isto eleva o exercício para um exercício puro de liderança. Porquê? Porque os líderes neste momento estão a apanhar neste momento se calhar já está a estabilizar, mas tiveram nas últimas semanas a apanhar com quantidade gigantesca de decisões que extravasam muito a autonomia típica das pessoas nos seus pelouros, porque a situação é completamente inédita, completamente imprevisível e é completamente, digamos, é inédita no sentido de como é que tu chegas à beira de uma equipa e dizes assim, eu posso pegar nestas pessoas todas e pô-las a conduzir caminhões? Eu posso pegar nestas pessoas todas e colocá-las a fazer outra coisa completamente diferente? Isto tem enquadramento? Não tem? Precisamos de uma comissão especial para tratar da parte papelada do layoff? Precisamos de repente, não é apenas um desafio típico da vida da organização, é colocar em causa muitas infraestruturas. E se os líderes não conseguirem dotar as equipas de alguma orientação mais macro, vão entrar muito em micromanagement. E aí as pessoas que estão a trabalhar remotamente ficam meio bloqueadas para a espera de muitas instruções. Por isso, acompanhar o exercício normal, disciplina de estarmos em casa, há que fazer a pergunta, será que os líderes conseguem alimentar a pilha de trabalho das pessoas para que elas autonomamente consigam produzir? Ou seja, que é uma questão que hoje se está a verificar muito. E que dicas é que tu darias nesse sentido a quem coordena equipas? Que dicas práticas é que tu darias para conseguir gerir mais eficazmente a situação? Eu acho que o fator incerteza tende a bloquear decisões. Okay? Eu quero tomar boas decisões, micro boas decisões, ao mesmo tempo quero saber em que param os modas daqui a um mês. Será que estamos a pensar numa retoma para setembro, para 2021? Será que em junho consigo imaginar os hotéis abertos? Será que... E esse fator de incerteza tende a bloquear decisões, porque as decisões depois podem revelar-se pouco estratégicas. Se eu soubesse mais à frente, talvez já acerta no Euromilhões na semana a seguir, não é? Claro. E eu diria que nós precisamos de, ao mesmo tempo, orientar as equipas com um cenário de futuro, qualquer que ele seja, e conseguir dar-lhes uma noção de orientação para a ação, para pequenos baby steps, para pequenas vitórias que sejam mais facilmente tangíveis. E o exercício dos líderes hoje em dia é às vezes abdicado ao perfeccionismo de fazer a melhor decisão possível para fazer uma decisão mais iterativa, mais, ok, para já vamos assim, e depois pôr as coisas a andar, acho que é primordial neste momento. As coisas não fiquem a marinar na indefinição durante mais tempo do que o necessário. Sim, claro. E em termos quer dizer, prioritizar tarefas, priorizar projetos, digamos assim. Havia até eu pedi aos ouvintes para sugerirem perguntas e havia um ouvinte no Twitter que falava disso, de como priorizar projetos e tarefas durante esta altura, quer dizer, distinguir aquilo que é importante do que é urgente, não é? Que é sempre uma Dor de cabeça, não é? uma dor de cabeça em tempos normais, quanto mais agora, não é? Quanto mais agora. Agora se calhar atinge o seu expoente máximo de utilidade. E eu diria que, do ponto de vista das equipas e das organizações, há imensos desafios, porque algumas estruturas estão em layoff parcial, há equipas desmembradas, há dificuldade em continuar projetos que eram relativamente prioritários, há piruetas de prioridade no sentido de, já que não estamos a conseguir fabricar, vamos fazer os processos de manutenção, vamos tratar do trabalho de casa, ao mesmo tempo não temos as pessoas certas, enfim, há uma turbulência grande. E isso acho que é o importante nós observarmos. A turbulência é parte intrínseca desta crise. E nessa turbulência nós precisamos que os líderes apontem as prioridades, apontem os pilares que lhes parecem mais importantes para imaginar uma recuperação mais à frente, para também lidar com este pequeno caos temporário, mas essencialmente para fazer uma saída estratégica e interessante, até quem sabe, para aproveitar a oportunidade para reinventar qualquer coisa no negócio, porque a Pois, verdade é exatamente. que isto tem aqui desafios, mas também tem oportunidades. Não, e é uma oportunidade boa, acho que a nível tanto individual como a nível de equipas e de organizações, é uma oportunidade para fazeres aquelas coisas para as quais te queixas que nunca tens tempo.
aquele tipo de coisa, exato. não é? Que diz, pá, nunca tenho tempo para fazer isto, era bom, era. Organizar as fotografias. Exato, sim, sim, é o organizar as fotografias das organizações, digamos assim. Mesmo. E ao mesmo tempo, às vezes, sem cabeça para fazer isso, sabes, Sra. Exato. Maria? É as pessoas dizerem, logicamente, até faria sentido, agora que tenho uma brecha de tempo, aproveitar para qualquer coisa. Mas há coisas que precisam de um certo sossego mental. Tu não podes ter a tua cabeça Claro, sequestrada pelo claro. fator de incerteza e pela ameaça que ele encerra e ao mesmo tempo estás tranquilamente a organizar as tuas fotografias. Às vezes isso não se Sim. consegue assim tão bem. Por Não acaso é acho que só até, um eu acho que se exercício. consegue melhor do que. Eu percebo perfeitamente o que queres dizer e acho que essa é a razão porque muitas vezes isso não é feito, mas acho que também é uma questão de mindset, não é? Se tu perceberes que a situação está em grande medida fora do teu controle, consegues ter uma paz mental muito maior para fazer isso, não é? Absolutamente. Esse é o truque. Sim. Isto é, uma parte de nós projeta vá lá, um distúrbio de ansiedade, que é uma resposta emocional que essencialmente nos faz mexer para corrigir o que não está bem Exato, e bate contra uma parede, exato, sim. porque Numa aquilo que situação nós sobre a qual tu não tens agência nenhuma, não é? nenhuma, por isso, tu reconheceres a diferença entre a tua área de influência e a tua área de aceitação é o mais bem guardado segredo sobre acederes a esse estado mental de alguma tranquilidade, que é, Hum. ok, é para ficar em casa, pá, então se é para ficar em casa, pronto, vamos resolver a vida em casa, mas quanto tempo? Pá, não sei, é para ficar em casa Logo X se vê, tempo, é o que sim, for, exato. mas não me parece que vai ser 2 dias, por isso deixa-me, sei lá, olha, por exemplo, deixa-me ter um cockpit minimamente razoável para poder ser produtivo durante o dia, Tens que explicar o que é o deixa-me, cockpit, que nem toda a gente terá ouvido o nosso episódio anterior. certo, o cockpit é o conjunto de elementos com que nós somos produtivos, são as nossas pastinhas, são os agrafadores, é os post-its, a forma como nós agrupamos um material, pomos as canetas, pomos a tesoura, pomos os papéis organizados. Para 1 ou 2 semanas isso desenrasca-se na mesa da cozinha, né? Mas com um bocadinho mais de tempo nós precisamos de dizer, ok, estamos em guerra, é aqui que então vamos montar aqui uma estrutura que me permita ter uma boa noção de ordem, um sentido de ordem, um sentido de organização e não deixar isso no mais ou menos. Não, vamos fazer as coisas mais como deve ser. Uhum. E se não podemos sair de casa, não podemos sair de casa. Pronto. A aceitação disso pode-te remeter para tentares ver muitas notícias para ver se das notícias vem quando é que sabes, quando é que Exato. vais poder sair e resolver a emoção. O que eu gostava que as pessoas pensassem é que resolver a emoção, a ansiedade, resolver a emoção stress, resolver o fator de incerteza, rouba muita energia. Uhum. Sim, sim, e espaço mental, não é? Mesmo, mesmo. Sim. E que dicas é que tu darias a nível de foco, ou seja, de trabalho concentrado, que é também uma coisa que nós falámos na nossa primeira conversa, e que é aquilo que nós sabemos que é o trabalho que rende mais, que é tu conseguir estar focado, concentrado, de forma ininterrupta a fazer determinada coisa. Esta situação traz vários desafios a esse nível, não é? Por um lado tens o desafio da indisciplina, não é aquilo que falávamos há bocadinho, da desconcentração, porque estás num ambiente em que basta tu quereres, tens o telemóvel com o WhatsApp ou a televisão ou até a internet no próprio computador, mas também para muita gente os miúdos, não é? Que de repente estás numa casa em que tens filhos e trabalhar ao pé deles é simultaneamente improdutivo e desestabilizador, não é? Porque nunca estás a conseguir concentrar-te, não é? Que método é que tu recomendas para conseguir sobretudo num ambiente de recursos escassos, né, de recursos limitados, maximizar esse trabalho concentrado? Olha, e passa mesmo por isso, pelo reconhecer a escassez da coisa. Isto é, para pessoas que efetivamente não têm os miúdos em casa, até têm-me reportado que não conseguir aceder a bons níveis de focalização. Os Hum. outros não. E os outros não e começam a desesperar com isso. 2 ou 3 truques. Há 2 ou 3 momentos por dia que certamente têm, ou 6 ou 7 espalhados no dia, em que conseguem mergulhar naquilo que eu chamo de modo túnel, não é? Uhum. Às vezes antes deles acordarem, às vezes quando eles estão numa sesta, às vezes quando estão entretidos numa atividade particular. E eu vejo as pessoas às vezes desbaratar essas oportunidades para, nesse momento,
organizarem as coisas e andarem à procura do que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, quando tal como os 20 minutos foram à vida. Por isso, Exato. acho que é uma dica útil e bastante prática, é pré-decidir o que é que, perante um momento tão raro e tão valioso, que é um momento de foco, o que é que podem fazer, já está, tem que estar pré-decidido. Por isso, no momento em que têm essa oportunidade, não pensem, não organizem, não decidem, executem. Só isso, executar. E aí depois sim, consegues ter esses 5 ou 6 momentos altamente produtivos e parecendo que não se faz a grande diferença no fim do dia. É importante percebermos, só para terminar, é que as pessoas no escritório conseguem exigir isto. Ou seja, se tu no escritório ficares aflito com uma entrega que tens que fazer no dia a seguir, a certa altura no dia anterior começas a dizer às pessoas agora não posso, amanhã, agora não posso, amanhã, e consegues fabricar o período de túnel. Neste momento em casa isso não é assim, por isso nós temos essencialmente que aceitá-los e aproveitá-los, isso é que é o importante, mais do E que eu construir. diria afetar a esses períodos as tarefas mais exigentes a nível cognitivo, provavelmente, não é? Exatamente, não é para andar a ver e-mails, nem é para andar a fazer coisinhas que se pode fazer nas interrupções, é para andar a fazer aquelas que precisam de uma exigência do nosso computador especial. Sim. E olha, outro desafio importante também desta altura é que eu tenho falado com muita gente que sente isso e eu próprio também o sinto, que é uma maior dificuldade em delimitar o início e o fim do trabalho, não é? Porque em tempos normais, embora isto não seja puramente assim, mas de certa forma o início e o fim estão delimitados pela tua E chegada daí vinda, e da vinda do local de trabalho, pois na prática muitas vezes não é bem assim, mas pelo menos essa fronteira é rígida, não pode não ser absoluta, mas é uma fronteira rígida que existe. Hoje em dia não é bem assim, não é? Porque como tudo está misturado no limite, eles podem se fundir de tal forma que tu deixas uma coisa qualquer, só responder àquele e-mail a seguir ao jantar, e, não sei, e de repente, no fundo, o teu, o, a preocupação do trabalho ocupou-te não até às X horas da tarde, mas no limite, embora tu não tenhas interrompido, vamos supor, durante 2 horas, não deixaste de estar preocupado durante aquelas 2 horas com o e-mail que querias ter que responder a seguir, porque deixaste de responder a seguir, ou outra coisa qualquer do género. Estou a dar o exemplo de... as nossas rotinas, eu acho que pelo menos no princípio ficaram bastante esfrangalhadas, mas também acho que à medida que o tempo vai passando, elas até tendem a sintonizar, faz lembrar aqueles jogos do Spectrum, depois Uhum. antes de entrarem começavam as Sabes que eu linhas conheço o Spectrum menos bem do que tu. Certo, é verdade. São aquelas metáforas que uma pessoa vai usando e pensa Exato. assim, o tempo passa. Isso comigo já não dá. Mas com o tempo as pessoas acho que também estão a encontrar o ciclo do dia, o ciclo da semana, de uma forma se calhar diferente do que tinham previsto. Uhum. E eu acho que as rotinas ajudam, e principalmente num momento onde a nossa referência psicológica está meia destramelhada, as rotinas ajudam-nos a manter uma certa sensação de segurança, uma certa sensação de normalidade, que é benéfica para os estados mentais. Mas também acho que é uma boa oportunidade para as pessoas considerarem, porem um bocadinho de lado o relógio para verem a sua gestão da sua energia. A gestão da energia, que é uma variável muito importante na produtividade, aqui tem um ótimo campo para ser explorado, que é como é que está a minha energia? E essa disponibilidade para fazer determinadas tarefas é super bem-vinda. Por isso eu diria, há pessoas que estão a conseguir pôr de lado a sua autoexigência e dizer assim, não, pá, agora com os miúdos não vou fazer nada, pá, a seguir ao jantar vou pôr os meus na massa. E pronto, e é uma decisão interessante. E há pessoas que essencialmente estão a conseguir trocar as voltas à rotina habitual e não estarem a tentar fazer coisas onde elas não cabem. Tentar fazer caber as coisas onde elas não cabem é que é um exercício que eu, se calhar, aqui é convidar as pessoas para reinventar a rotina diária. Se calhar não tem tanto a ver com o relógio, tem mais a ver com a energia e as circunstâncias e o espaço mental e aproveitar bem os poucos Mas tu achas espaços de foco, como importante, estávamos a dizer. por exemplo, eu acho que há aqui uma tensão entre tu teres uma rotina rígida que te dá a segurança de saber quando é que cada coisa é feita, mas que será menos adaptável a eventuais mudanças, ou teres uma rotina mais flexível, que significa que poderás interromper o trabalho para ir fazer uma coisa qualquer, se calhar até vais estender a roupa porque até dá jeito ou uma coisa qualquer do género,
e que tem essa flexibilidade, mas por outro lado tem esta implicação de que os dois mundos estão sempre sobrepostos, não é? E tu nunca tens a paz mental de estar só num ou só no outro. Certo, é que aí eu acho que a paz mental é um pouco arbitrária. Hum, Nós é que tendemos no normal período de trabalho, em condições normais, dizer assim, pronto, eu preocupo-me com o trabalho até aqui e depois é o meu espaço. Mas isso é uma estratégia possível, mas não é a única estratégia possível. Sim, sim, claro. Tu podes aceder a uma, a uma, a Por isso é que estou a uma perguntar. e podes aceder a uma paz eh, no meio desse híbrido, no sentido de, pá, o que é útil agora? Porque nós as missões alteraram-se um bocadinho, não é? Nós agora também temos uma missão em casa de garantir uma determinada estabilidade, principalmente para quem tem crianças, ou malta mais pequenota, que às vezes está enfiada no apartamento e está a começar a dar o tilt. E nós também temos que ver que essa missão é uma missão importante. E o preto ou branco, eu acho que não é tanto assim. Mas eu saber, por exemplo, que a seguir ao jantar, quando os miúdos forem para a cama, tenho sempre ali 2 horas tranquilas para poder escrever um bocado e fazer alguns artigos. E isso é uma nova rotina que eu não tinha no meu habitual horário de Uhum, trabalho e que foi muito bem-vinda. E acho que as pessoas podem explorar um bocadinho essas hipóteses, de uhum. reinventarem um bocadinho o seu dia. Acho que agora é o momento certo de reinventarmos o dia de acordo com a nossa energia. Uma rotina diferente, uma rotina mais orgânica, se calhar. Claro, claro. E olha, e a nível de trabalho de equipa, nós falámos um bocadinho disso há bocado, mas depois não concluímos. Sobretudo, isto é obviamente uma coisa que preocupa mais quem lidera equipas. Que métodos é que tu achas melhor para funcionar a equipa e para no fundo, eh, coordenar uma equipa agora que as pessoas estão separadas? Obviamente o Zoom, que nós também estamos a usar agora, tornou-se eh, ubíquo, não é? Era uma coisa que antigamente era relativamente conhecido, já usado em algumas empresas, eu próprio já usava muitas vezes para o podcast, mas que hoje em dia, de repente, quer dizer, É a seja o Zoom ou ferramenta. outro software, toda a gente usa, mas a verdade é que passou a ser uma dinâmica bastante diferente, não é? Uma dinâmica muito diferente, face a estar toda a gente no mesmo espaço. O que é que tu achas mais eficaz para gerir o trabalho à distância? Olha, é A mesmo equipa, não é? diferente. Em equipa, eu diria que, em primeiro lugar, é engraçado ver como as pessoas se aproximaram bastante. Eu tenho vários clientes onde equipas relativamente conflituosas de repente estão-se a entender muito melhor. Ah, é? Que também acho Curioso. que é Sim. interessante porque Sim, sim, quando o sim. inimigo é comum, nós tendemos a associar-nos melhor, não é? Uhum. Mas de facto nós conversarmos por videoconferência não é a mesma coisa que estarmos pessoalmente. Nós temos uma capacidade incrível presencialmente numa mesa de reuniões de ter 7, 8, 10 pessoas a conversar e com conversas paralelas, ouvir uma coisa numa, outra coisa noutra, ao mesmo tempo fazer isto. Nós temos essa capacidade incrível de fazer muitas coisas ao mesmo tempo num contexto presencial e ele degrada quando nós Sim, estamos em sim, sim, sim. videoconferência. Precisamos respeitar mais os protocolos, precisamos enfim, é diferente. E as pessoas estão a misturar isso ao mesmo tempo, têm uma quantidade enorme de decisões para tomar e têm que estar muito mais próximas e isso está a dar alguma baralhada. O que eu recomendo é, primeiro, o básico que toda a gente sabe dos protocolos de comunicação, videoconferência, um bocadinho mais intervalado, um bocadinho mais pausado, cada um fala no seu sítio. E isso obriga a quê? Obriga a ter as coisas melhor preparadas. Por um lado, até é interessante que esse déficit na qualidade da comunicação está a obrigar as pessoas a preparar melhor a reunião. Ou seja, nós queremos mais reuniões onde as pessoas cheguem não tanto para fazer brainstorming, que é um canal mais difícil para fazer brainstorming, mas para Uhum. darem um passo à frente e trazerem sugestões concretas. O que é que o senhor está a sugerir? Portanto, chegarem às reuniões já com a minha ideia seria esta, e a partir daqui podemos desenvolver. E se fizéssemos assim, e por que não testar isto? E se prototiparmos isto? E, portanto, isto que é sempre útil para todos os casos, hoje em dia aparece aqui como uma grande ferramenta. As equipas que conseguem chegar à videoconferência muito focadas em sugestões concretas sobre o que fazer, Uhum. fazem uma diferença enorme, porque a conversa de brainstorming ficou pior, ficou mais Claro, difícil. sim, sim, é muito menos flexível a esse nível. Mas é engraçado, eu estava a te ouvir agora falar e já por várias vezes nesta conversa
reforcei uma impressão que trazia de trás, que é o facto de haver uma grande heterogeneidade no meio disto, ou seja, Muito. tudo isto não segue minimamente um padrão ou por outro. Terá alguns fatores, terá alguns padrões identificáveis, mas não é a maneira como este novo mundo de teletrabalho permanente se tem dado na prática, não é igual em todo lado. Não é? Tu tens equipas em que lá está, essa união aumentou, tens outras que se terão afastado, ou pelo menos terá sido um mau substituto para uma união que se calhar existia maior antes. Em termos de eficácia também é curioso, porque terá havido alguns casos em que melhorou a eficácia, terá havido outros em que de repente por não conseguires fazer esse brainstorming se perdeu, não é? Que é engraçado. E depois, por exemplo, há um efeito também engraçado que é, eu apanhei no outro dia apanhava um artigo até muito crítico em relação a esta altura e que dizia que com isto o trabalho se estava a tornar uma espécie de linha de montagem. Eu achei engraçado porque percebo o que o autor queria dizer, que é precisamente porque não há essa socialização e porque esse brainstorming que no fundo estás a discutir ideias sem ter o objetivo já pré-definido, não é? No fundo é perceber onde é que podes ir, são mais difíceis de fazer neste ambiente. Facilmente o trabalho se pode tornar, mas não em todo lado, lá está, não em todo lado, mas em algumas circunstâncias, em alguns enquadramentos, o trabalho pode se tornar mais próximo a um trabalho de uma fábrica, não é? Em que, como a socialização nestes espaços, connosco os dois é diferente, não é? Porque somos só duas pessoas, mas se tivéssemos aqui 10, era uma confusão, obviamente, já toda a gente terá tido mais ou menos essa experiência. Como essa socialização é difícil de fazer, de repente tu passas a ter o trabalho focado apenas na produção, que no fundo é muito Na mais tua black box. é o que se passa numa fábrica, não é? Não é novidade nenhuma, só que no setor terciário, não é? No trabalho de escritório dos serviços, é uma coisa menos comum e é que as pessoas não estão habituadas e da qual facilmente se ressentem. Não é? Isso podem ser menorizadas, não é? Portanto, concordo completamente. Até há uma certa tendência ao ter as coisas mais preparadas, que ok, tu fazes a tua parte e essa peça encaixa noutro puzzle, essa peça encaixa noutro puzzle. E nós sabemos que no trabalho de escritório isso às vezes é impossível porque a Para própria o bem e para o mal, não é? a própria formação do objeto do trabalho, aquilo que nós estamos a fazer, é intrinsecamente colaborativo. Ou seja, não é só agora eu faço isto, faz aquilo, faz aquilo, é nós os três a pensarmos juntos é que podemos construir o que é que vai ser feito de uma forma muito mais partilhada. E isso quer dizer que nós vamos continuar a ter que fazer isso, mas se calhar em subfóruns. Uma das coisas que eu tenho sido tipicamente crítico nas empresas de uma forma global é que eu vejo poucas vezes os fóruns certos de reunião. Ou seja, ou reúne toda a equipa de direção ou reúne só um ou outro. Às vezes é preciso reunir aqueles 3, aqueles 4. E nós conseguimos fazer videoconferência de brainstorming com 3 ou 4 pessoas, não conseguimos ir com 10. E por isso nós, se calhar, é também uma ótima oportunidade para as pessoas reverem esses fóruns e ver se conseguem, quanto menos pessoas, mais funciona. E acho que agora estou a ouvir a falar, estava-me a lembrar de uma coisa. Não sei se tu, aliás, tenho muita curiosidade em saber o que tu achas sobre isso, porque quando há uma velha coisa que se diz, eu tenho a impressão até que falámos disso na nossa primeira conversa, é um velho diagnóstico que quase toda a gente concorda e depois ninguém resolve, que é o facto de, obviamente, haver reuniões a mais. Né? Toda a gente reconhece isto, toda a gente se queixa disto, mas depois é muito difícil resolver. E era uma coisa que depois já se traduzia nos e-mails com o facto de irem pessoas em cópia demais nos e-mails. E quando começou isto, eu apanhei algumas pessoas a dizer: bom, agora é que vamos perceber, agora que vamos finalmente perceber na prática a inutilidade que aquelas reuniões todas tinham. Mas depois o que eu vejo acontecer em alguns casos, não digo em todos, lá está, também varia, é que o que tu tiveste, como estes softwares, como o Zoom e afins, facilitaram as reuniões, de repente tu passaste a ter ainda mais reuniões com ainda mais pessoas, porque é muito mais fácil de repente já não precisas as pessoas não precisam de estar naquele sítio e ir a uma sala, basta simplesmente carregar no link e fazem parte da reunião. Então de repente, em vez de corrigires o problema, parece que o tornaste pior em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos acho que isso aconteceu. E estamos todos a esgadanhar o que sabemos, estamos todos mais ou menos a tentar experimentar o que funciona ou o que não funciona. Eu vejo líderes que estão desorientados porque não conseguem o esquema habitual de reporte, porque não têm aquele feeling na sala, aquele ouvir a conversa do escritório e têm que formalizar mais reunião, isso não lhes dá a mesma informação. Tenho líderes que conseguiram aproveitar para reinventar a maneira como reuniam. Essencialmente eu acho que
que era importante as pessoas avaliarem o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar e manterem um espírito de exploração. Nesse espírito de exploração, diria, o número de pessoas é super importante. A ownership, ou seja, a atribuição de responsabilidade por assunto de forma inequívoca, para que o próprio responsável possa saber se precisa de reunir ou não, não fica à espera que haja uma reunião para conseguir avançar com o seu. Portanto, o número de pessoas, a ownership inequívoca dos assuntos, a maior autonomia para que as pessoas possam dar mais passos mais cedo, e esta ideia de que reunir para conseguir decidir a ação. E quanto mais pré-decidida a ação, melhor. É aquela história que os líderes neste momento devem maximizar, que é chefe, tenho um problema, assim o que é que sugeres? Essa é a resposta que tem que estar na ponta da língua. Chefe, tenho um problema, o que é que sugeres? Ainda não pensei nisso, então porquê é que estamos a reunir? Claro. Primeiro pensa nisso, consegue conceber uma sugestão, avalia até, aprecia se essa sugestão faz sentido, e quando chegares até mim, chegas, chefe, tenho um problema e acho que a solução podia ser esta. E aí o chefe pode dizer assim, olha, acho que estás a pensar bem, mas estás a esquecer disto e disto, se calhar fazemos uma adaptação a essa sugestão assim, tá, siga. Até este espírito que acho que se quer criar. Sim. E menos gente, não é? Esse ponto que tu fizeste há bocadinho, acho muito importante, de não cair na tentação de pôr muita gente nas reuniões, porque isso inevitavelmente será ineficiente, não é? Isso só se justifica quando for para tomar decisões concretas já num estádio muito avançado do processo, não é? Ou justifica-se quando as pessoas se sentem inseguras, porque gera-se aquele efeito grupal de, pá, ao menos estamos aqui todos aconchegados. E eu percebo isso e dou força a essa parte. É só reconhecer Sim. que isso é uma gestão emocional e não uma gestão de produtividade. Exatamente, isso mesmo. É isso, é agora que tocaste no cerne da coisa. Por acaso, agora estávamos a falar disto e lembrei-me de perguntar outra coisa que talvez tenhas uma visão interessante, que é o seguinte, nós estamos a falar de teletrabalho, não é? De trabalho em equipa à distância, mas este período também tem sido, também tem levado a que outro tipo de trabalhos ocorram à distância, como por exemplo aulas, e eu próprio tive esta experiência de dar aulas durante este período. E formação. Exato, informação, aulas no sentido lato, se quiseres, não é? Certo, é isso. E também é um desafio em si mesmo com as suas próprias características, não é? Como é que tu comparas os dois mundos? O mundo ou seja, os desafios que o teletrabalho trouxe ao nível da produtividade e da eficácia no mundo do trabalho de equipas e no mundo das aulas e da formação no fundo, da formação no sentido lato. Olha, é um desafio mesmo interessante. Eu acho difícil que alguém possa dizer, não, nós conseguimos fazer online, o curso vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que isso é um bocadinho ingênuo. Sim. Mas acho que também é possível algumas ferramentas darem uma visão mais interativa do que aquele webinar aborrecido. Nós temos usado muito os breakout rooms do Zoom, e é uma funcionalidade que poucas pessoas conhecem, que ele chama-se salas simultâneas, acho que é isto. Portanto, é a capacidade de estar com um grupo de formação de 15 pessoas e dizes assim, agora vou-os dividir em grupos. E ele faz pequenas reuniões e faz a assignação bastante amigável, até aleatória. E depois tu, enquanto formador, podes ir visitando cada dinâmica de cada subgrupo, imagina, juntas 3 ou 4 pessoas, e depois pedes o debriefing no fim, novamente na sala grande, torna a coisa muito mais próxima daquilo que poderias conseguir na sala presencial. Sim. Portanto, também as ferramentas não estão paradas e estão a evoluir, mas não venham com histórias. Fora coisas muito particulares, como o mundo do coaching, que essencialmente pouco degrada quando estamos online. Porque é um para um, as formações, não é? É um para um. As formações online exigem muito do formador. Exigem muito, exigem uma interatividade muito maior, exigem muito menor exposição, porque as pessoas aborrecem-se rápido, então nessa altura estão a ver os e-mails, o foco de atenção é muito mais curto, e por isso o que é preciso é mandá-los para refletir em grupo, dinâmicas, debriefings, e muito menos conteúdo e muito mais hands-on. Não é a mesma coisa. Eu acho que há uma diferença que se aplica tanto às aulas como à formação, que é a seguinte, a exposição da matéria propriamente dita, não é? Ou seja, a explicação da informação pura e dura que tu estás a tentar transmitir, é uma coisa que não se perde particularmente feita desta forma.
pode perder a questão da disciplina, não é? Da capacidade da pessoa se manter concentrada. Agora, o conteúdo não se perde muito, mas a troca de ideias, não é? A discussão, obviamente que se perde bastante. Façam uma aula presencial. Aliás, no mundo ideal as aulas presenciais já teriam evoluído para, perdão, no mundo ideal as aulas já teriam evoluído para isso, que era tu teres a matéria que no fundo está toda no livro ou nos slides da formação, não é? Que tudo isso transmitido, fosse por um vídeo, fosse por outra via qualquer antes, e depois as aulas serem guardadas, ou o espaço da formação para a discussão, que no fundo é o mais interessante. Só que a discussão lá está, é o que fica mais afetado por isto, porque isto é um mau substituto para a interação. Aliás, eu no outro dia apanhei uma coisa interessante do Robin Dunbar, que é o tipo do número daquele célebre número de Dunbar, que é 150, salvo erro, não é? O número de médio de pessoas que nós podemos conhecer, cujo nome podemos conhecer, basicamente o número de pessoas conhecidas que nós conseguimos memorizar no nosso cérebro, e esse é um número muito conhecido na gestão, e ele falava a propósito disto e usava uma analogia que eu achei interessante. Ele dizia que todos estes substitutos para a socialização, seja isto, seja o Zoom, seja até o WhatsApp, ou o Facebook, ou o telemóvel, no fundo eles podem abrandar o ritmo de decaimento da nossa satisfação social e do nosso nível de intimidade social, mas não o substituem, né? Ele vai decair na mesma. Né? Eles no fundo são um paliativo, né? Tu podes abrandar esse decaimento, né? Podes abrandar a maneira como ele vai caindo, mas não o estás a substituir, né? De certa forma. Eu achei uma analogia interessante e que, aliás, até nos faz uma ponta interessante para a questão do bem-estar emocional, né? Que é um desafio gêmeo desta altura, não é? Que por mais que as pessoas, isto seja em trabalho, seja em família, não, ou amigos, não é? Seja em ambiente profissional, seja em ambiente pessoal, digamos assim, por mais que tu utilizes ferramentas deste género, elas não são um substituto sempre imperfeito para a socialização. As pessoas, então em países quentes como o nosso, as pessoas valorizam muito a presença, o toque, pronto, o abraço, o beijinho, portanto, a proximidade física, que não é a mesma coisa se fores para um país nórdico. E nós em particular acho que nós temos feito muitos webinars de estabilidade emocional e convidar as pessoas a refletir o que é que tem sido mais desafios, e é engraçado o número de vezes que participantes me dizem: pá, para mim o maior desafio é ter em casa aquela disciplina que as pessoas recomendam de não dar beijinhos aos filhos. Isso está a ser impossível. Mas realmente a falta de proximidade para as pessoas mais velhas que estão mais isoladas, então a largura de banda de um WhatsApp não é a mesma coisa, não é? Portanto, claro, falta uma textura diferente. Mas, e outra coisa que me ocorreu quando estavas a falar era que, também do ponto de vista de estabilidade emocional, recomendo alguma cautela em não ficarmos com o vício do dedo, não é? Porque dispararam o número de toda a gente janta com WhatsApp com outras pessoas, e isso acho que é ótimo, até ao ponto onde, se não houver interação, parece que estamos incompletos. Portanto, há um momento em que nós devemos ver se nós estamos ok com o facto de pousarmos o telemóvel durante um fim de semana e ver o que é que acontece. Exato. Porque há uma ótima oportunidade que poderemos estar a desaproveitar de deixar que esta ausência de decisões, porque não podemos decidir o que é que vamos fazer este fim de semana, quer dizer, podemos, mas tem mais limitações. Sim, não, mas estou 100% de acordo contigo, sim. Isso pode converter-se perfeitamente numa outra serenidade de apreciação de coisas que já temos e que se calhar estavam encostadas, claro. Um livro, uma música, umas fotografias, uma brincadeira, uma e é uma altura, eu acho esse ponto muito importante, porque isso é sempre lá está, é uma dessas coisas que estão na gaveta, não é? É o álbum de fotografias, não é? Uma coisa, às vezes passares um período com mais tempo para ti, ou a ler, ou mais pensativo, seja o que for, é algo que é uma espécie de plano de longo prazo que na maioria de nós nos passa vagamente pela cabeça e depois não pomos em prática. Esta é uma altura boa para isso, na medida em que em situações normais o trade-off é entre fazeres isso ou teres socialização normal. E nós, como animal social, a socialização normal ganha sempre. Ganha sempre, não é? É uma tentação demasiado forte e por bons motivos.
nos tempos atuais é isso versus uma espécie de mau substituto da socialização, não é? É isso. E, portanto, no fundo, se há altura em que se justifica testar essas vias é agora, não é? Porque o trade-off é muito baixo, não é? E num aspecto, Zé Maria, que nem é só apenas de conseguirmos produzir o álbum, produzir aquilo, produzir o momento de satisfação, mas diria no sentido de explorar. Eu estava a tomar banho a pensar na nossa conversa e dizer assim, engraçado, há Eu- pessoas que gastam milhares de euros em viagens, em não sei o que mais, para irem para um retiro espiritual no Nepal. E eu já fiz isso, estou a falar com conhecimento próprio. E para nos confinarem num sítio onde alguns até têm retiro de silêncio, por isso pomos-nos à prova e gastamos dinheiro nisso, investimos nisso, porque é um momento de autodescoberta, de saber como é que nós lidamos com os nossos próprios pensamentos, ausência de estímulos, por aí fora. E eu diria que aqui está uma ótima oportunidade de fazer um retiro completamente gratuito. Exato. Não há nenhum sítio para ir. O que é que nós vamos fazer? Podemos explorar. E essa exploração é gira. A ausência das decisões é uma métrica, do ponto de vista neurocientífico, muito, muito importante para menor turbulência mental. Portanto, quanto menos decisões eu tenho para tomar, mais eu posso ativar os recursos mentais da observação, do usufruto. E eu já ouvi várias pessoas darem-me feedback que a sua relação pessoal fortaleceu-se, a relação íntima fortaleceu-se, a relação com as crianças se fortaleceu. Também já ouvi que já não os posso aturar, mas mesmo Sim, debaixo do é não os aquilo que nós posso falávamos, aturar, não é? Sim. há uma intensidade que vive da aproximação natural de estarmos juntos, mesmo que estejamos juntos sem fazer nada. Uhum. Então há uma Sim, sim, magia aí um bocadinho subexplorada que acho que é uma oportunidade ótima de avaliar. claro. Eu acho que a dificuldade que muita gente terá em fazer isso tem que ver com alguns fatores em alguns casos há fatores que não são contornáveis, não é? Se tiveres miúdos em casa e não tiveres mais ninguém para cuidar deles, terás muito pouco tempo para ter essa paz, não é? Mas depois também tem que ver com a questão de que aliás é engraçado, não é? Porque isto é uma espécie de, isto é uma combinação perfeita, não é? Perfeita no inverso, não é? Uma combinação perfeita entre uma combinação perfeita para a ansiedade e em alguns casos mais extremos até eventualmente para a depressão, é que tu tens por um lado um confinamento social e portanto tu ou não tens interação social ou o melhor que tens é essa espécie de mau substituto de interação social que são as redes sociais e sei lá, e depois os Muitas WhatsApps notícias. e notícias, exatamente, e os WhatsApps intermináveis, eu não sei se te acontece o mesmo, mas eu não consigo dar vazão às Só coisas. badges. É Aquele badge inacreditável. está sempre a queixar-te. Precisava de ter alguém para gerir aquilo. Ou seja, por um lado tens essa socialização deficiente e que às vezes lá está, é mal compensada. Essa questão das notícias também é interessante porque no fundo também ela própria é uma má, e eu acho que a profusão de coisas para o WhatsApp é uma tentativa de quase compensar por excesso essa diminuição de socialização. E depois, por outro lado, tens isto combinado com uma incerteza enorme em relação ao futuro, né? E que é majorada pelo turbilhão de notícias que tu vais recebendo. E, aliás, as audiências todos os canais generalistas aumentaram imenso porque, de repente, as pessoas têm sempre a televisão ligada. E, portanto, essa incerteza, não é? que nós sabemos que provoca mal-estar e a diminuição da socialização com todo o efeito que isso tem, até ao nível de neurotransmissores no cérebro, não é? De tudo aquilo que nos provoca bem-estar e que se liberta quando socializamos, depois coloca as pessoas, ou colocará muita gente num estado mental que lhes impossibilita qualquer capacidade Bloqueado. de usufruir daquilo que nós estávamos a falar, não é? Bloqueado. Tocaste aí em pontos super importantes. Do ponto de vista estrito de eficiência neural, os estados de turbulência, as perturbações de ansiedade, que sinceramente são tipicamente a vontade de nós resolvermos um futuro, de conseguirmos planearmos, conseguirmos obter a segurança de conseguir prever o que vai acontecer, que é a armadilha do nosso córtex previsível. Sim. E nós conseguimos assim, não, eu daqui a 17 dias e meio isto vai estar normal, ou daqui a 3 meses e um dia vai estar normal.
Isso mistura-se com, isso promove um estado de turbulência mental que é um estado pouco produtivo. E é pouco produtivo em 2 ou 3 aspectos. É pouco produtivo porque nos tira essencialmente a capacidade de tomar decisão de forma mais acertada, tira-nos a nossa criatividade, tira-nos alguma proatividade, pode-nos pôr mais reféns desse estado, porque é um estado que ocupa muito processador. Se imaginasses no computador, é como se pusesse agora uma aplicação no computador a roubar-te 90% e agora fica lá criativo com os 10 que te restam. Portanto, Claro. e ao mesmo tempo é muito geradora de conflito e um relacionamento interpessoal mais perturbado e menos usufruto. Tu não consegues nesse estado convencer alguém a olhar para uma flor e maravilhar-se com o acaso cósmico que a produziu. E as Claro. pessoas perguntam, mas Gonçalo, percebo isso, como é que eu posso aceder a estados mentais menos perturbados? Essa é a pergunta que mais me fazem. Pergunta que se calhar mais todos os dias, mais respondo mais vezes. Engraçado. E a pergunta em si é de quem já compreendeu que há estados melhores, mas em si a pergunta é meio paradoxal. Porquê? Porque o estado que te perturba é um estado onde queres corrigir alguma coisa e não estás a conseguir. O estado de ansiedade é quando tens o leão atrás de ti e precisas de correr mais rápido. Um estado de ansiedade mental puramente intelectual não vai conduzir-te a uma melhor solução intelectual, vai-te simplesmente aprisionar num estado químico de hormonas de excitação e de grande absorção de energia pelos músculos e grande intensidade, que é o contrário daquilo que tu queres atingir. E as pessoas dizem, como é que eu resolvo esta ansiedade? Assim, é o seu problema. É que a ansiedade resolve-se sozinha, a menos que nós ponhamos em marcha um conjunto de coisas para resolver. Ou seja, tu imagina assim, eu vou estar ansioso até conseguir saber quando é que isto vai normalizar, tu acabaste de fechar o ciclo e agora vais tentar ver mais notícias ou vais tentar fazer mais coisas para tentar resolver uma coisa que é resolvível e voltamos à área da aceitação versus à área de influência. Portanto, as pessoas se quiserem resolver a emoção da ansiedade, vão prolongá-la. Portanto, é um truque paradoxal. Nós temos assim, olha, estou ansioso. Portanto, eu recomendava às pessoas, de uma forma muito prática, era mobilizarem-se de uma intenção de corrigir a sensação de ansiedade para o reconhecimento da sensação de ansiedade. Ou seja, é diferente de dizer assim, para que ansioso estou, o que é que eu vou fazer, como é que vamos resolver isto, nunca mais se sabe como é que isto vai acontecer, como é que... Pronto, este aí é como tu perguntares ao peixe como é que está a temperatura da água. Ele vai-te perguntar, água? Qual água? As pessoas estão dentro do Estado, mas estão dentro do Estado mobilizados por uma sensação de corrigir o mundo. E enquanto dizem, como é que o senhor se está a sentir? Isto é uma confusão, mas como é que o senhor se está a sentir? Estou-me a sentir ansioso. Sim, como é que é o contorno disso? Não sei, começo a pensar muito, começo a acelerar o pensamento, começo assim a nervoso, que engraçado. Ok? E de repente, passado 10 segundos, já me estou a sentir mais calmo. A observação desse estado mental é o truque para conseguirmos Exato. tirar-lhe energia. Mas não é dizer assim, estou ansioso, resolva-me isto. Não, está ansioso, ok, não se preocupe com a sua ansiedade, deixe de estar ansioso à vontade. Assim, já estou mais calmo. Portanto, é este paradoxo, que às vezes as pessoas não têm escolaridade emocional para o saber, por isso eu recomendo às Escolaridade pessoas, emocional. É uma boa expressão observem essa. observem as vossas emoções, observem, mas não observem com a tentação de corrigir, observem com uma certa aceitação de, Sim, desapego, não é? Sim, desapego, sim, é isso. sim. E no caso do... Isso é muito interessante isso que tu disseste. E no caso de... Nós voltamos sempre a este tema, eu acho importante reforçá-lo porque acho que é provavelmente o maior desafio que as pessoas estão a ter, sobretudo agora que souberam que o terceiro período, salvo erro, vai ser com elas à distância. No caso de quem, no caso de quem tem filhos, quer dizer, tudo isto Challenging. depois, exatamente, tudo isto surge em estróias, não é? E depois tu tens até um efeito de sentimento de culpa de não estares, por exemplo, entre cuidar das crianças e estar a trabalhar, por exemplo, que não estás a ter o desempenho adequado em nenhum deles, não é? Ou seja, tens um duplo sentimento de culpa porque sentirás, em A muitos casos, falhar em todos os lados. exato, estás a falhar em todos os lados, estás a falhar em toda a linha, não é? E às vezes com empresas e para profissionais que tenham um verdadeiro sentido de responsabilidade para
para suportar a empresa que também, onde trabalham, que também está a passar um período dificílimo e com um sentido ótimo de pertença e de apoio coletivo e sem conseguirem. Portanto, imagina o que é, tu estás a sentir que a tua empresa está a ir ao charco e tu não estás a conseguir dar a tua ajuda porque ao mesmo tempo tens que fazer 1000 coisas em casa, sentes-te cada vez mais cansado e cada vez puxas mais por ti para tentar ir aos limites e cada vez é um ciclo difícil para gerir para muitas pessoas. Conheço muitos profissionais que estão genuinamente esgotados porque estão a tentar ser ótimos em todas as frentes. Claro. Por isso aí nós temos que negociar connosco mesmos o nosso grau de autoexigência. Claro, Temos claro. que, eu lembro quando foi o terremoto no Nepal e realmente a mentalidade cultural de lá era muito diferente porque as pessoas essencialmente cultivam culturalmente um nível de aceitação enorme. E era muito fácil tu ouvires nas entrevistas, então o que aconteceu? Olha, aconteceu que o prédio todo foi todo, e a minha família ficou toda lá de baixo. Assim, então como é que se sente? Assim, bem, se os deuses decidiram isto, pois estou triste, mas o que é que vamos de fazer? E é uma mentalidade completamente diferente porque toda a vida estas pessoas cultivam um grau de aceitação enorme. Nós somos temos mais intenção, mais correção, e por isso acho que era o momento das pessoas pensarem Eu diria assim, ainda pá, bem, na maior parte dos casos. ainda bem. Há fatores que nós não podemos controlar e que não queremos que nos roubem energia importante para aqueles que nós podemos controlar e essa autoculpa, esse sentimento de culpabilização pode não ser a melhor estratégia. É uma estratégia interessante, mas pode não ser a melhor estratégia neste Claro. momento. Sim, é uma estratégia boa para a maior parte das situações, mas que aqui está inadaptada, não é? E passa o sweet point de conseguir pôr as pessoas a funcionar bem para passar para degradar a própria performance por Claro, excesso de tensão. claro, claro, claro. Boa, Gonçalo. Foi mais uma vez uma conversa ultra interessante. Não sei se ficou alguma coisa por cobrir ou corre-te alguma coisa que tenha ficado por dizer. Eu acho que não, se calhar dava uma mensagem de força às pessoas, no sentido de que há que apreciar este sentido coletivo em que nós conseguimos contar com uma sociedade toda para resolver, porque as coisas não estão só nas nossas mãos e esse sentimento de pertença e de confiança no universo, digamos assim, acho que é sempre um sítio para onde me oriento nestas situações e que as coisas certamente vão ficar bem e que se mobilizem por um sentido de missão. 2 missões que mencionei um bocadinho misturadas aqui, que é a missão de cuidarem de alguma estabilidade em casa e para si próprios, ao mesmo tempo da missão de conseguirem fazer a sua parte e não deixar esta economia Sim, parar, porque sim, isto, sim. o que nós queremos é que isto volte à normalidade Claro. e por isso aproveitem os momentos de silêncio que vão Exato, acontecer sim. aí nos intervalos das coisas e vejam daí uma energia boa a nascer, E pensar que quase isso sempre acontece. aquilo que daqui a uns meses a pessoa, quer dizer, a pessoa não, daqui a uns meses não correr o risco de pensar que pena não ter aproveitado para durante aqueles tempos, né? Não é? Isso. Olha, no Covid é que era bom, que ninguém me Exato. chateava, eu estava lá sossegado. Se calhar vai acontecer isso, caricatamente. De certeza, de certeza. Olha, Gonçalo, Aproveitar. obrigadíssimo pela tua disponibilidade. Obrigado, eu, Zé Maria, sempre um prazer falar contigo.